Bom dia, minhas irmãs. Vamos iniciar o nosso estudo nesta manhã. Nós iniciaremos a quarta lição do nosso terceiro trimestre da revista Compromisso. E na lição de hoje, nós estaremos falando de uma experiência de oração de um grande servo do Senhor. Nós vamos buscar aqui os nossos slides para que a gente possa falar desta lição com um pouquinho mais de recurso. E nós estaremos trazendo para as irmãs, nesta manhã, a pessoa de Moisés. Moisés, o grande patriarca, o grande profeta, o grande escritor de livros sagrados, de salmos. Ele escreveu o Salmo 90, e a sua experiência com Deus deu a ele o título de amigo de Deus. Nós conhecemos a história de Moisés. Sabemos da sua extraordinária história desde o seu nascimento, o fato dele ter sido criado como um príncipe egípcio, o fato dele ter percebido que o seu povo, o povo hebreu, sofria naquele cativeiro, a sua fuga para o deserto, tudo isso formou a pessoa de Moisés para que no momento certo, lá naquele monte, o Senhor o chamasse. O Senhor o chamou para que ele fosse o libertador do povo de Israel. E você e eu conhecemos que inicialmente Moisés disse não para Deus. Mas Deus fez com que Moisés entendesse o seu plano, e ele, aceitando aquele plano, finalmente, você também conhece, lá no livro de Êxodo, onde está narrada a história de Moisés, aquele momento no Egito, as lutas com o faraó, as pragas, finalmente a saída do povo, aquela passagem extraordinária sobre o Mar Vermelho, e todos aqueles milagres que Deus proporcionava àquele povo, tendo à frente o líder libertador Moisés. E agora nós encontramos o povo no deserto, já em direção à terra prometida. E nós vamos iniciar a nossa lição nesta manhã falando sobre a experiência de oração de Moisés. Moisés, na sua experiência de oração, mostrou que orar é se comprometer. E o objetivo da nossa lição é compreender exatamente isso. Nós oramos por obras, ações, pessoas, propósitos com os quais nós estamos comprometidos. Se não estamos necessariamente comprometidos, as nossas orações não vão expressar aquilo realmente que queremos das mãos do nosso Deus. Então, precisamos, para nos comprometermos com os nossos pedidos e clamores em oração, precisamos sempre buscarmos, como Moisés, entender o plano de Deus, o propósito de Deus, para que as nossas orações tenham fundamento, para que elas não sejam vazias. Por isso é importante uma vida de comunhão, de conhecimento da palavra do nosso Deus. Então, a nossa resposta para quem foi Moisés, nós conhecemos, está na palavra sagrada, no livro de Êxodo. E nós vamos, então, pular para os capítulos que são base da nossa lição. Êxodo 32 e Êxodo 33. O nosso texto áureo fala da condição de intimidade e comunhão que Moisés desenvolveu com Deus. O texto diz: e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Sabemos que esse face a face é de maneira que Moisés, como ser humano que era, poderia suportar. O próprio Deus teve esse cuidado de não expor a Moisés a toda a sua esplendorosa graça, a sua glória, porque nenhum olho humano pode e poderia contemplar
a face de Deus com todo o seu fulgor, desde a queda, desde o pecado. Então, nós vemos que Moisés, sim, na condição de amigo de Deus, falava com Deus face a face, na medida da possibilidade, do cuidado, do zelo de Deus com a vida de Moisés. Por isso ele teve esse título de amigo de Deus, tamanha sua intimidade com o nosso Senhor. E a oração de vida, na vida de Moisés, ela sempre foi uma realidade. Moisés, por exemplo, em oração, recebeu o chamado de Deus. Falava com Deus ali na sarça ardente. Moisés, quando estava cumprindo a sua missão lá no Egito, orou para que Deus tocasse o coração de Faraó, para Faraó deixar o povo sair. Quando a sua irmã Miriam, de certa maneira, balançou na fé e cometeu um erro, uma fala que colocava o seu irmão Moisés e o próprio Deus à prova, Deus castigou Miriam com uma doença conhecida no texto sagrado como lepra. E nós vemos ali Moisés, aquele irmão amoroso, orando pela vida de sua irmã Miriam. E Deus recebe as orações de Moisés com muito amor. E convoca Moisés várias vezes para encontrar-se com ele. E foi num desses encontros em que Moisés subiu o monte para orar, para receber os mandamentos do nosso Deus. Moisés ficou naquele monte, o Monte Sinai, por 40 dias e 40 noites. Em intensa conversa, comunhão, oração com o Pai. Mas, ainda no monte, o próprio Deus alertou a Moisés que o povo estava lá embaixo, realizando maus feitos, pecados, o pior de todos eles, a idolatria, que tanto entristeceu o coração de Deus, como também o próprio coração de Moisés. Moisés não pôde acreditar naquilo que viu quando desceu ali diante daquele povo rebelde. E diante do Senhor, ele volta em oração para interceder, para clamar com veemência, com muita fé, com muita contrição diante de Deus pelo povo pecador, rebelde. Mas Moisés, mesmo assim, vai diante de Deus para interceder. Mas essa intercessão fez com que Moisés se comprometesse mais e mais com o seu Deus, com o nosso Deus. Os pontos importantes desse início do capítulo 32. O povo que estava no deserto, vendo que Moisés e as irmãs conferem isso, lendo a nossa base bíblica, que foi colocada para as irmãs quarta-feira no grupo da MCM, vendo que Moisés já estava por longo tempo ausente, o povo se voltou para Arão, que tinha sido designado por Deus e por Moisés para ser o sacerdote, e pediu um Deus. Vamos lembrar, irmãs, esse povo nasceu lá na pessoa de Abraão. É descendência de Abraão, de seu filho Jacó. Mas esse povo nasceu, cresceu e viveu sob o jugo dos egípcios. Lá no Egito havia grande idolatria. E os deuses eram todos estátuas onde o ser humano podia palpar, ver. Eram deuses falsos, não eram verdadeiros, mas eram cultuados, venerados. E o povo hebreu, apesar de manter a sua fé, a sua cultura, suas crenças no verdadeiro Deus, estava, assim, contaminado, influenciado, e havia também, junto com o povo de Deus, outros
membros de outras nações que fugiram com o povo de Deus do Egito. E essa miscigenação, essa aculturação que Deus tanto depois preveniu ao povo que não se misturasse, exatamente para que não houvesse deslize desse tipo. E Arão? Não vamos aqui nos deter na pessoa de Arão. Arão atendeu o povo. Podemos ver isso no capítulo 32, verso 24. Tragam suas joias, os bens preciosos, os metais preciosos. E Arão fundiu um bezerro de ouro. O povo não conhecia Deus face a face como Moisés. Não andava com Deus face a face como Moisés. O próprio Arão titubeou, foi aí infiel, fraco. Ele ficou sob a liderança, sobre aquele povo como líder, e não soube manter a firmeza necessária. E aquele povo queria um Deus a quem eles pudessem, tocar, manipular. Uma fé muito frágil. E isso entristeceu o coração de Deus e o coração de Moisés. E nós vamos ver, irmãs, que a idolatria que está aqui registrada no capítulo 32 do livro de Êxodo, ela foi uma realidade, foi um fato triste que manchou a história do povo hebreu. E aí a gente fica pensando, mas o povo hebreu, que viu tantas maravilhas, as pragas no Egito não os atingiu, não atingiu aquele povo, o mar vermelho se abriu, eles passaram a seco, viram descer maná do céu, a rocha jorrar água, e tem ainda a petulância, a insegurança de querer trocar o Deus eu sou o que sou por um ídolo de metal feito por mão de homens. Queridas, não sejamos julgadores dos maus feitos alheios. Vamos nos autoavaliar constantemente. O que em nossa vida, de maneira que a gente talvez nem esteja percebido, pode ser colocado no lugar de Deus como prioridade, como ênfase, como preocupação. Precisamos identificar que, às vezes, nossa vontade, nossos desejos, nossos planos, nossos projetos de vida, nossos pertences, nossa família, nossa aparência, nosso emprego, nossa educação formal, podem se colocar no caminho da nossa relação com Deus. E são ídolos. São ídolos que nós não percebemos, às vezes, que temos. E se nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, e um Deus a quem adorar, e um Espírito Santo que mora dentro de nós, que nos guia, nós não podemos titubear. Não podemos falsear como aquele povo, ter uma insegurança. Onde está Deus? Deus espera que nós, o seu povo, possamos viver à altura da revelação que temos recebido na Bíblia Sagrada. Eu ia pegar a Bíblia, mas ela não está aqui no momento. Na Bíblia Sagrada, no nosso alcance, através da sua maravilhosa revelação dos ensinamentos de Cristo Jesus. A idolatria, às vezes, chega sorrateiramente nas nossas vidas. Pequenos bezerros de prata, de bronze ou até de ouro. Nós precisamos ficarmos alertas, sempre alertas, para não deixarmos a idolatria tomar o espaço de Deus na nossa vida. Mas o que acontece quando Moisés desce do monte e se depara com aquele povo cultuando a um Deus falso? A primeira coisa que Moisés faz é se entristecer, se enraivecer. E vocês leram no texto tudo o que aconteceu.
Mas nós vamos ver que Deus revela para Moisés aquele fato antes dele descer do monte. Capítulo 32, versículo 7. Deus revela, Deus diz: então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, na verdade o povo que Moisés liderava, que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Aqui, Moisés é alertado por Deus. Deus diz: é o seu povo. Mas, na verdade, Deus está provando a Moisés. Deus está revelando aquele episódio a Moisés, para que Moisés já possa se preparar, porque como líder, ele ia ter que se colocar na presença de Deus em favor do seu povo. Deus estava chamando Moisés para dentro do problema. O líder nunca pode dizer: isso aconteceu porque foi fulano, foi cicrano, as pessoas não fazem o que eu mando. O líder tem que ser comprometido. Eu sou líder. Você também é líder. Você é líder não só na igreja, eu me refiro. Você é líder na sua casa. Você está comprometido com tudo que está acontecendo ao seu redor. Você tem Cristo como seu Salvador e Senhor, o Espírito Santo como seu guia, mas você precisa se comprometer. Deus tomou a decisão de compartilhar com Moisés a sua intenção de destruir aquele povo. E olha o que Deus revela a Moisés, e Moisés vai se deparar com aquela situação. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro. Verso 9. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir. Olha Deus falando a Moisés. Vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e de seus descendentes uma nova e grande nação. Deus está provando a Moisés. Deus está compartilhando com Moisés. Lembra de Sodoma e Gomorra? O povo de Deus aqui foi tão rebelde, entristeceu tanto o coração de Deus, que Deus revela a Moisés o seu plano de destruir aquele povo. Deus, ele não é injusto. Ele não ia cometer uma injustiça. Mas Deus estava falando a Moisés o que aconteceria se não houvesse arrependimento, mudança, se o povo não se voltasse novamente para ele, para Deus. Nós precisamos acreditar aqui que Deus estava desafiando Moisés para que ele tomasse uma posição comprometida com aquela causa. E nós vamos ver, então, que Moisés se comprometeu. E as nossas orações também precisam, a exemplo da oração de Moisés, expressar o nosso compromisso com Deus. No verso 32 do capítulo 32, nós lemos uma fala de Moisés muito radical à primeira vista. Olha o que diz Moisés. Então o Senhor... olha o que diz Moisés. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse... Ele reconhece. Este povo cometeu um pecado terrível. Ele reconhece. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. E aí ele roga, ele intercede. Por favor, perdoa o pecado deles. Lembra que Deus já havia alertado a Moisés que iria destruir o povo? E aqui Moisés, contrito, intercede. Perdoa o pecado deles. Mas aí Moisés abre mão da sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita. Porém, se não quiseres perdoar, e agora olha a palavra de comprometimento. Se não quiseres perdoar, então tira, risca meu nome do teu livro, onde escrevestes os nomes dos que são teus.
Moisés aqui não estava jogando, chantageando a Deus, não. Moisés estava abrindo o seu coração. Ele amava tanto aquele povo que ele estava disposto a sofrer as consequências do pecado daquele povo. Se ele, Deus, não pudesse perdoar aquele povo por tamanha intransigência, por tamanha por atitude tão pecaminosa, tanta rebeldia, um povo rebelde, um povo que não acreditava em Deus o suficiente, a ponto de fazer um bezerro de ouro. Moisés estava se colocando um sacrifício, sim, porque ele amava tanto aquele povo e amava tanto a Deus, que ele não estava assim chantageando, como eu falei, ele estava abrindo o seu coração. Se aquele povo vai ser sacrificado, eu também, como líder comprometido, eu também tenho que sofrer as consequências. Aqui nós vamos lembrar de Jesus lá na cruz. Jesus na cruz, no sacrifício que ele já estava fazendo por nós. Ele olhou para aquele povo que pedia ao governador romano que crucificasse a Cristo, que acompanhava as dores de Cristo na cruz. Ele olhou com complacência e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Irmãs, nós precisamos ter diante de Deus essa postura. Quando estivermos vendo um irmão em pecado, nos comprometermos em orar por esse irmão, tomarmos aquela vida diante de Deus como um compromisso para aquela vida ser resgatada. Ou aquele nosso filho que não está nos caminhos do Senhor, o nosso marido, um parente, uma pessoa que a gente ama, um amigo, um colega de trabalho, vamos nos colocar diante de Deus com esse sentimento que teve Moisés. Ele próprio queria ser sacrificado junto do seu povo. Se Deus, na sua justiça, considerasse que não poderia perdoar. Um compromisso com Deus se revela numa oração de verdade. Nós só oramos de forma sincera por aquilo que nos comprometemos. Em oração, na leitura da palavra, vamos entender os propósitos de Deus e vamos nos comprometer quando estivermos orando por esse ou aquele pedido, que façamos comprometidos com a vontade do nosso Deus. Nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Moisés intercede pelo povo. Depois que ele desce do monte, vê aquela cena terrível, ele também exerce um julgamento que Deus ordenou que fosse feito contra aqueles idólatras. Moisés intercede pelo povo. Diz o texto no capítulo 32, verso 30, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometeste grande pecado, agora, pois, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vossos pecados. Farei sacrifício diante de Deus, oferta diante de Deus. E ele fez, da própria vida. Risca meu nome. Moisés subiu ao monte para orar e interceder pelo seu povo. Nas nossas orações, assim como Moisés fez, é preciso que a gente busque os propósitos de Deus, para quando orarmos fundamentado nos propósitos de Deus. Voltando no capítulo 32 para o versículo 13, Moisés orou implorando a Deus, com base naquilo que Deus já havia prometido a Abraão, que faria de Abraão uma grande nação. As irmãs estão lembradas na lição passada? A oração de Moisés foi fundo no coração de Deus. E a partir daquele clamor em que ele fala com Deus: Senhor, por que matar o seu povo?
Os egípcios vão dizer, saíram daqui em nome de um Deus e esse povo foi destruído no deserto. E a promessa que foi feita a Abraão, nosso pai, a Isaac, a Jacó, como as estrelas do céu, aquela nação seria, e ele daria à descendência de Abraão toda a terra de Canaã, que o povo já estava a caminho dela. E fazendo Deus, orando a Deus com base nos próprios propósitos e planos de Deus. A oração de Moisés aplacou a ira de Deus. Diz aqui, lá no capítulo 32, voltando lá nos primeiros versículos, pois Moisés fez um pedido ao Senhor. Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Não fiques assim irado, mude de ideia. Não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento. Lembra, Senhor, são os seus propósitos que terão que ser cumpridos na vida desse povo. Não outro povo. Este povo. E esse comprometimento de Moisés fez com que Deus não fizesse julgamento de morte, de destruição sobre o povo de Israel. Verso 14. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, o que Deus faz em resposta a orações que têm fundamento na sua palavra, nas suas promessas, nos seus propósitos. Por isso, a nossa oração tem que estar, olha, fundamentada, tem que estar pareada com a palavra de Deus. Quando eu orar a Deus, eu tenho que orar fundamentado naquilo que o próprio Deus quer para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida do seu povo. Eu não posso orar por coisas milaborantes e extraordinárias. Eu tenho que basear as minhas orações com compromisso naquilo que é já propósito de Deus. E onde estão os propósitos de Deus? Na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Ali estão todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Jesus, o nosso Senhor, assim como Moisés intercedeu pelo povo pecador, Jesus também intercede por nós. Afinal, somos menos pecadores do que o povo de Israel? Claro que não. Todos pecaram. E há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, que na cruz abriu espaço para que nós pudéssemos caminhar em oração, em direção a Deus. E ele intercede por nós. E ele conta com essa missão com a ajuda do Espírito Santo, que também, desculpe a minha irmã se está errado ali, também intercede por nós. Diz o texto em Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O nosso Deus está sempre aberto a ouvir os nossos clamores. E em nome de Jesus, pois ele é o nosso intermediário. Por isso oramos em nome de Jesus, devemos fazer todas as nossas orações ao Pai. E o nosso Espírito Santo, aquele Espírito de Deus que acompanha as nossas vidas, ele é que nos ajuda em nossas fraquezas. Somos falhos como foi falho o povo de Deus. Somos rebeldes em muitas coisas. Às vezes colocamos coisas diante de Deus como foco das nossas vidas. Às vezes oramos e não recebemos porque não sabemos como orar.
porque não usamos a palavra certa, baseada na palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus nos ajuda nestas fraquezas. Ele vai até o Pai e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis para nós. Nós não podemos exprimir. A maneira como o Espírito Santo vai até Deus, ao Pai, e fala em nosso lugar. Nós não podemos exprimir. Nós não podemos nem entender, mas o Espírito Santo é o nosso tradutor. Deus está sempre pronto a ouvir. Jesus é o nosso intermediário, é o que abre o caminho. E o Espírito Santo leva ao Pai os nossos clamores. Com esses intercessores, não tem como falhar. Comprometidos com Deus, vamos sempre receber a melhor resposta às nossas orações, tanto intercessórias, quanto aquelas que fazemos a favor da igreja, a favor dos nossos irmãos, da nossa família, em nosso favor. Lembre-se, sempre devotamos mais sinceridade, mais perseverança nas orações para as quais estamos comprometidos. Queridos, queridas irmãs, nós estamos terminando aqui o nosso estudo da 4ª lição da nossa revista Compromisso. São estudos que nos revelam o amor de Deus, que criou o instrumento da oração para que possamos nos achegar ao Pai. Vamos a exemplo de Moisés, nos comprometermos em oração, seja em intercessão ou por nós mesmos. E a nossa oração seja baseada nas promessas e nos propósitos de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe a cada dia para crescermos nas nossas experiências de oração. Beijo, queridas!